Agora, 12h36, voltamos a chamar o Alexandre Senechal para trazer pra gente mais informações do Verdão, porque hoje pode ser o último jogo com o time base que a gente tá acostumado a ver em campo. É isso, Ale? Isso, TT. A questão é a seguinte: o Kozlowski já vinha sendo perguntado nas coletivas sobre a questão de utilizar jogadores pensando no planejamento para o ano que vem, já que Coritiba tinha uma grande chance de ser rebaixado. Ele falava que ainda havia chance, que as coisas ainda poderiam mudar, que Coritiba podia conseguir escapar do rebaixamento, mas após a derrota contra o Goiás em casa, com Coritiba podendo chegar apenas a 41 pontos na tabela de classificação, Kozlowski jogou a toalha. O discurso mudou na última partida e ele foi novamente perguntado sobre utilizar as últimas rodadas com o time com o time já projetado para a Série B do ano que vem. Tipo, por exemplo, tirando jogadores que com certeza não vão ficar no Coritiba para a próxima temporada, dando chance para garotos, jogadores mais jovens, jogadores da base que ainda não tiveram uma oportunidade no profissional. Enfim, alguns pequenos testes, né, já projetando a temporada 2024. E agora o Kozlowski disse que a chance existe e é possível que ele faça essas mudanças nos últimos jogos do Brasileiro. Quando eu coloco uma equipe em campo, eu sempre tento colocar os melhores, né? Lógico que talvez você, ou A, ou B, ou D, ou até a torcida tenha uma visão diferente, mas ela não acompanha o treinamento, né? Eu tô ali todo dia, eu tô vendo, né? Então a gente tenta colocar os atletas que estão em melhores condições para aquele jogo, para aquele momento, né? Mas uma observação que você fez, ela pode ser pertinente. Lógico que no futuro, quando você já não tem mais alguma chance, talvez, é uma oportunidade da gente usar os jogos que restam para a gente dar uma olhada em alguns jogadores que não tiveram tantas oportunidades, né? E que também são talvez jogadores que o Coritiba pensa para a sequência, né? Principalmente jogadores mais jovens, né? A gente pensa nisso também, só que tudo tem que ser no momento certo. Como é que eu vou lançar um garoto dentro do Couto Pereira com uma atmosfera dessa, né? Então, assim, é difícil, cara. É difícil, porque às vezes você pode pôr um talento ali que vai ter uma sequência grande dentro do clube, mas ele pode ser queimado em 2, 3 jogos, com o clube caindo para a segunda divisão. Então, a minha responsabilidade também é blindar esses atletas, né? Blindar esses atletas de potencial, né? Mas a sua observação é pertinente e ela pode acontecer sim. O Kozlowski blindou até agora, né? Como ele disse ali na coletiva de imprensa após a derrota para o Goiás no Couto Pereira, mas para os últimos jogos pode fazer alguns experimentos. E aí a gente vai ver esses jogadores que chegaram agora na janela de meio de ano, jogadores com salário mais alto, mais experientes, vieram para tirar o Coritiba dessa situação, mas não conseguiram chegar nem perto disso. Casos do Fran Sérgio, do Samaris, do Gessé Rodrigues, do próprio Slimani, que tem jogado, e o Slimani aí tem contrato até o final do ano que vem. Não é o caso, por exemplo, do Samaris, que tem um vínculo acabando em dezembro deste ano de 2023. Mas esses caras vão ficar para o projeto de Série B do Coritiba, né? Se o Coritiba vai utilizar esses jogadores mais experientes. Aí a gente puxa também para Henrique e William Farias. O Henrique tem contrato terminando agora em dezembro. O William Farias tem um contrato um pouco mais longo. O Coritiba vai ter esses caras para ano que vem? Vai renovar com o Henrique? Vai manter o William Farias? Ou vai abrir mão desses jogadores mais experientes? E também saber quais jogadores da base que de fato vão ter espaço. Caio César acaba de voltar do Pan-Americano, conquistou a medalha de ouro com a seleção brasileira, né, um ouro que não vinha para o Brasil aí há quase 4 décadas, um feito muito importante, um jogador que ganhou espaço no começo desse ano, ainda é muito jovem, não conseguiu engrenar, apesar de tudo, né, tem a questão da idade, é claro, mas ele vai ter chance como titular. Eles vão utilizar mais caras como, por exemplo, o Rua Assis, o próprio Diogo Batista, esses que já têm aí experiência no elenco profissional. E aí não vou nem colocar Thaleson Jean Pedroso, porque eles já vêm jogando, né, por necessidade ou por escolha do Thiago Kozlowski. E alguns caras da base, né? Acho que a torcida mais pede para ver é o Lucas Ronier, né? A gente tem essa dúvida se ele tem essa questão muito franzino, né? Se fisicamente ele conseguiria aguentar jogos do time profissional. Então são vários caras que estão no elenco do Coritiba, alguns mais jovens, outros que foram pouco utilizados, que o Kozlowski deve dar rodagem nessa reta final do Campeonato Brasileiro, confirmado já o rebaixamento do Coritiba. Para hoje, como eu trouxe no primeiro bloco, é o time com que ele tem a melhor à disposição, só o Sebastião Gomes no lugar do William Farias e o Slimani voltando de suspensão como titular, na vaga do Maurício Garcês, mas para os últimos 5 ou talvez 4 jogos da temporada, talvez depois do jogo do Cruzeiro, pós-data FIFA, né, o Coritiba pode ter algumas mudanças já, afastamento de alguns jogadores, algumas mudanças no elenco e também nos minutos, né, que os jogadores recebem em campo. E aí, olho nos garotos, vamos ver quem e como o Thiago Kozlowski deve utilizar esses jovens na reta final do campeonato.
é a hora de utilizar os jovens, justamente já começar a fazer isso pensando em 2024? Eu acho que assim, vamos jogar real, né? O Coritiba esquece as chances matemáticas, que são... a probabilidade, Aqui, ela é... Escuta, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, probabilidades de rebaixamento: América 100%, Coritiba 99,99%, Goiás 69%, Vasco 36%, Bahia 31,4% e Cruzeiro 24% e Santos 21,4%. E o Coritiba vem de uma sequência muito ruim, né? Acho que o torcedor já... Inclusive, o público baixo no Couto Pereira já refletiu justamente esse passar a régua, né? Acabou a temporada 2023, o Coritiba vai para a Série B, vai precisar se reconstruir, se reformular. Eu não acredito... Né? Nesse momento, claro que a gente teve ali o protesto do torcedor contra o treinador, que acabou sendo expulso, enfim. É o momento do torcedor extravasar o seu sentimento, né? Porque, obviamente, que ele sabendo que o rebaixamento é uma questão de tempo, ele tá muito machucado por dentro. Então, ele vai protestar até o final. Mas eu não acredito que esse torcedor vai colocar a culpa num menino que entrar nesse momento. Se o Coritiba tá planejando... um ano seguinte, já pensando qual vai ser esse time que vai ser montado, quem que pode ser melhor aproveitado, quem que pode começar o Paranaense ter uma sequência. Porque, por exemplo, Caio César foi um jogador que não teve sequência, né? Não teve... grandes oportunidades. Ele entrou em alguns jogos. Oportunidades não teve... ele até teve, né? O problema é que ele não aproveitou mas direito, assim, há quanto né? tempo ele não joga, né? Ele, inclusive, ele foi convocado, foi pra seleção, então acho que assim, é um garoto que mas ele tava entrando até aí pra seleção. Só que ele não tava aproveitando muito bem as oportunidades. O Antônio Oliveira aproveitou ele bem no estadual. Mas eu não acho que se você colocar o Caio agora, por exemplo, o Caio foi relacionado pra esse jogo, mas se você colocar pra ele, você vai queimar ele. Não. Eu acho que ele não vai carregar a culpa do rebaixamento. Eu acho que assim, acho que o melhor de tudo, assim, é colocar quando já tiver sacramentado o rebaixamento. Porque assim, já está sacramentado. Sim, todo mundo sabe que sim, mas ainda não é matemático. Então, utiliza essas últimas rodadas, né, para dar rodagem para os meninos, né, para ver quem que já tem possibilidade de contar para o ano que vem. E isso é importante porque o Coritiba hoje vive uma escassez no seu elenco gigantesco. O Coritiba não tem ponta, né? Eu tenho falado sobre isso, falei sobre isso ontem, né? O Edu não joga há quanto tempo? O Garcês foi... Desde o Brusque, o Edu. Isso é verdade. Saiu do Brusque e nunca mais jogou. O Garcês foi utilizado como centroavante, o Edu no banco, e nem entrou. O Gessé entrou em jogo como centroavante, o Edu não entrou. Então, 500 conto por mês. E daí os pontos... Eu acho que se o Coritiba tivesse umas 2, 3 vitórias a mais e tivesse num momento de evolução, aí claro, você coloca um garoto ali que não costuma entrar e tal, você vai jogar nas costas dele a responsabilidade de manter esse time em alta. Isso, e a mesma situação que a gente fala do Atlético, né, Jana? Mas eu acho que você olhando o Coritiba da maneira que ele está, eu não acredito que uma falha do garoto de passe, de finalização, vai jogar em cima dele todo esse peso, entendeu? Eu acho que o medo talvez seja não render, né? Já que ninguém rende. Sim. E assim, se ele errar, foi só mais um erro do Coritiba no campeonato, entendeu? Eu acho que é um momento de você... o rebaixamento, né? Eu acho que... Porque os garotos do Coritiba que a gente fala são meninos que já jogaram no profissional, né? O próprio Jean Pedroso, né? Que tá acostumado também com grandes jogos, né? Enfim, o Diogo Batista, que foi utilizado contra o Grêmio, contra o Flamengo, não foi bem, mas enfim, já está no elenco ali. O Caio, que tem experiência de seleção, o Gabriel Silva, que entrou também. Não, né? O Gabriel Silva pode dar baixa, porque o Gabriel Silva... Esquece. O passe dele é 1,5 milhão de... o passe dele é 1,5 milhão de dólares. Não, e permaneceu 8 meses pra entrar um jogo, né, Ale? Não entrou nenhum, né? No banco. Entrou um. Ele entrou contra o Inter lá. Ele entrou durante o jogo. Finalzinho do jogo. Verdade, perdão. Mas eu acho que estreia no Coritiba, né? Brincamos ainda. Mas o Edu, Dalk, ele faz o gol contra o Flamengo, ele fica 3 jogos no banco. Aí ele entra contra São Paulo e Furacão, né? Atlético Paranaense no finalzinho, fica no banco contra o Galo e entra no finalzinho contra o Cuiabá, não joga mais. Desde que ele fez o gol, ele nem atuou mais.
Um gol que podia dar o problema assim, o o Edu... Slimani, claro, mas o Edu, ele não é considerado dos jovens, é que a gente tá falando, né? Não, mas é que eu tô dando o Edu veio pra eu tô tentar dando esse ajudar, exemplo né? que não tem como contar com os jogadores do elenco, já que o Edu, por exemplo, que veio pra ser o centroavante reserva, né? Ele tem gente sendo improvisado como centroavante e ele não joga. Então, pô, porque puxa o Juan Assis exatamente. Puxa o Juan Assis da base, dá chance, puxa o Lucas Ronier, dá chance, né? O Juan Assis já jogou o Edu, assim, o Edu, eu até penso o seguinte, né? Já que ele tá aí, eu acho que ele não tem que mais ser relacionado a esse resto de campeonato aí. Põe o cara pra fazer um trabalho de recuperação física, que o problema dele foi que ele chegou muito tempo sem jogar e fora de forma. E não conseguiu entrar em forma. Esse foi o problema do Edu. Por isso que ele não teve espaço, né? Quando ele teve espaço, ele visivelmente estava fora de forma, acima do peso e tal. Então, assim, acho que o Coritiba tem um prazo aí e botar o Edu no Campeonato Paranaense. Ele, por exemplo, para a Série B, eu acho que ele pode até ser um cara útil, né? Na composição do elenco. Linhares falou aqui no dia que você não tava de quem? Léo Gamalho? Léo Gamalho. Eu traria o Léo Gamalho para a Série B do ano que vem. Traria, ué. Pro Coritiba, sim. Tem coisas que ele só fala assim, quando dá o que não tá. Não, mas eu não sei se o Slimani vai ficar para disputar a Série B do ano que vem, por conta do salário, né? Ou se o Coritiba vai assumir um custo altíssimo de salário com o Slimani. Não sei se o Slimani vai ter interesse de enfrentar Tombense, né? Operário lá em Ponta Grossa. Eu acho que ele já tinha também esse cenário quando foi contratado, com certeza, né? O contrato dele Não, mas acho assim que lá atrás, quando o Slimani chegou, o Coritiba não pensava em Série B. Né? Não pensava. Havia uma crença dentro do clube de que eu ia salvar. Isso foi o discurso. Não, mas eu digo, o jogador ele veio pra cá sabendo a situação que o Coritiba estava vivendo. Claro, mas eu vejo assim, não sei qual é a ideia do Coritiba, porque ninguém fala no Coritiba, né? A gente não sabe qual é a ideia hoje. Não tem nenhum porta-voz, né? Do além pra chegar e dizer assim, não, ano que vem a nossa ideia é essa aqui, nosso projeto, além, né? Nosso projeto é esse, a gente vai trabalhar nessa linha aqui, o elenco vai ser remodelado, o perfil de jogador que a gente vai contratar esse, o Thiago Kozlowski vai seguir como técnico, então a gente não sabe nada disso. Pra ser bem sincero, Linha, eu tô na expectativa de acontecer essa coletiva, essa entrevista, né? Quando for confirmado o rebaixamento. Porque até a Mari fez a pergunta na última coletiva sobre isso, né? Sobre a questão de ele ser o único a dar a cara ali, né? E é muito complicado, cara. O Thiago é o único que dá a cara. Não, né? Por que todo mundo odeia o Thiago agora? Porque é sempre ele que tá lá dando entrevista também. E ele assim, ele não tem nem como, e não é função dele também, dar entrevista com explicações sobre administrativas. Também, né? Administrativas de decisão lá, de contratação, de vai gastar dinheiro, de vai mandar embora. Isso vai ser discutido. Ele, claro, vai ter participação nessa discussão, mas não é a decisão dele. Caso ele seja treinador mesmo, caso ele seja nem ele mantido, sabe, né? Talvez já tenham dito pra ele, não, você vai ser o nosso técnico. Mas o Amodeu e o Arthur são figuras que a torcida quer ver fora do Coritiba, né? Eu não sei qual é a coisa que eu venho falando aqui já há algumas semanas. Quem é que manda no Amodeu e no Arthur, né? Quem é que toma a decisão sobre o futuro deles no Coritiba? Não tem essa figura. É um conselho que só tem o Wilson de Andrade, que representa o Coritiba e que não tem esse poder de decisão pelo acordo entre a SAF e o clube. Até eu queria uma informação. Se você tiver ali, o Chavelli vem para ser um presidente executivo, né? Pelas informações que saíram a primeira vez, mas o que ele faria? Ele estaria acima dos dois? Abaixo dos dois? Né? Os caras não iam contratar um cara para mandar neles, né? Dalton, pelo que eu sei, ele vem para dividir a função para cuidar do futebol com o Arthur. Porque o Arthur ficava nesse negócio do bastidor, do clube, da gestão e diretamente ligado com os jogadores. Fazia as duas, inclusive indo em viagens, estando com o elenco toda hora. O Chavelli viria para ficar perto dos jogadores, fazer essa função mais de campo, mais de relação com o elenco e também ajudar no planejamento e na montagem do elenco para o ano que vem. E aí o Arthur
ficando com essa parte mais de gestão, essa parte mais burocrática, essa ligação mais próxima com a diretoria do Curitiba. Então o Júnior Chávari seria o cara para estar com o elenco e aí fazer parte junto com o Arthur nesse planejamento do ano que vem, na montagem desse elenco para 2024. E lembrando que o Chávari, ele montou esse time do Juventude, né? Que tá em segundo no Campeonato Brasileiro da Série B, né? E na Ferroviária que subiu agora pra C, né? Exatamente. Então, pode ser um alento aí, né? Pro torcedor, porque, todo respeito à pessoa Arthur, que eu não conheço pessoalmente. O Juventude é o terceiro, tá, Dalco? Só pra fazer a correção. O Criciúma ficou em segundo, né? Isso. Com a vitória ontem, verdade, perdão. Com todo respeito ao Arthur, pra montar time ele não serve. Ele pode ser bom lá no vestiário, pode ser bom conversando com os caras ali, pode ser um bom amigo, gente boa, mas pra montar time... A esperança é justamente essa, né? Que tem alguém que tem esse olhar pra fazer contratações com mais convicção, né? Porque não basta só você, precisa de atacante, aí você vai lá e contrata o que tá disponível. Logicamente, o que aconteceu nesse ano foi também algumas situações emergenciais. O Curitiba tinha uma janela, ele tinha um tempo e ele precisava trazer jogador para poder tentar dar uma melhorada no que não funcionou no time que foi montado no início da temporada. Então, se você começa um planejamento com antecedência e consegue fazer contratações pontuais, mas com convicção de que, obviamente, que não é 100% que você vai contratar que vai funcionar, que vai dar retorno, mas você tem que ter alguns critérios básicos para que realmente não faça negócios ruins e para que esses jogadores tragam resultado dentro de campo, que é o mais importante, porque eu acho que o mais desastroso do que cair pra segunda divisão é o Curitiba ficar lá, né? Não conseguir voltar. E tem muita participação. Ou ir pra outra divisão que tem do outro lado. Não, Linhares. Muita participação da com esse torcida planejamento Coxa por aqui. Aí, eu não sei, hein? O William Marcelo dizendo que o Thalisson entrou e aproveitou a oportunidade. Fato. Acho que se o Piá, né, no caso ele tá dizendo, é de personalidade e tem raça, não importa muito o momento. Marcos Vinícius Gus vai perder hoje pra acabar essa conversa de rebaixamento, tem que mandar embora quem não presta e honrar o clube e começar o planejamento e ponto. O José Marques, o vexame já é fato consumado, serão 6 jogos de oportunidade para dar chance e cancha para a piazada. O Hamilton Martins, esses próximos jogos a torcida não vai mais, os meninos podem jogar tranquilos com relação à pressão da piazada que a Janaína tava falando. E aí o William fala, eu acho que se colocar os piá nesses jogos, tem certeza que a torcida volta. O Eduardo CFC 85, o Edu entrou em alguns jogos na época do Slimani, mas entrou mal. O José Marques, até o Lucas Barbosa teve oportunidade. Muita gente participando por aqui. O William Marcelo falou agora há pouquinho, ele foi bom pra falar mal do elenco dele na época do Zago, né? Se referindo ao Arthur. E realmente, né? A gente já falou isso várias vezes, né? O elenco que ele montou, né? Ele foi lá e detonou aquele dia. E daí demitiu o Zago depois, né? Que falou mal do elenco dele, mesmo falando, mesmo você vai falar mal do meu elenco, você não vai ficar mais aqui. Não, e detalhe, ele falou, o Zago fala mal do elenco, o Arthur entra na coletiva depois, que inclusive foi a última vez que alguém da diretoria do Curitiba deu uma entrevista. Lá em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre, no 5-1. Ele corrobora com o discurso do Zago e daí ele demite o Zago. E uma outra coisa, assim, que se a gente olhar também friamente, a gente tá falando aí, de dar oportunidades para, né, caras de pouco aproveitamento aí até o fim do campeonato e tal. Mas se a gente olhar bem, né, pro elenco do Curitiba, quem são esses caras que precisam de oportunidade? O que o Curitiba tem para colocar para jogar? Porque basicamente quem tá no elenco já jogou, já teve. Eu daria oportunidade pro Juan Cis, daria oportunidade pro Ronier, daria oportunidade pro Jean Gabriel, que subiu pro profissional e ficou no banco de reservas em 2 ou 3 jogos e foi decisivo no Campeonato Paranaense. Fez 2 gols, né, no Atletiba final. Fez gol no Atletiba, fez gol na final contra o Londrina, né? É um jogador que pode ser um menino pra dar chance. Eu daria oportunidade pra mim, um dos únicos jogadores da base do Curitiba. Achei que você ia falar pra mim. Eu também. Não. Vai lá de meião e chuteira lá e vai jogar com a 9 ou com a 10? Não, que é isso. Que tem prospecto de Europa, Pedro Morisco. Goleiro. Eu daria sim. pelo menos um jogo pro Pedro Morisco atuar. Acho que esse é um dos grandes problemas que o Curitiba tem nesse momento, é o gol, né?
Porque eu não sei. Cara, mas a torcida pegou no. A torcida. Tudo bem, esse ano é um ano que o Curitiba foi muito mal em tudo. Aí todo mundo tá mal, né? Só que assim, a torcida começou a vaiar o Gabriel depois do gol do Goiás. E pelo amor de Deus, gente, como que vai culpar o Gabriel, sendo que o cara sai 1 contra 1 na cara dele? Ele ainda tem que conseguir fazer a defesa, fazer um milagre que ele fez e espalmar pro lado. Mas o problema do Gabriel, eu acho, é o seguinte: foi a alta média de gols que ele sofreu na temporada. Sempre 3 eu já vi por gente jogo. comparando o Muralha. Que o Muralha levou 48 gols esse ano. O problema é o problema do sistema defensivo inteiro. É óbvio, pra mim é. Porque se muita coisa chegou lá pra ele tendo que, né, na fogueira salvar, é porque a linha defensiva deixou passar, né? Então, o problema na verdade, é o conjunto da obra, né? Um time que toma 3 gols não é só o goleiro que é o culpado, né? Menos naquele jogo do Bahia, né? Que o goleiro tomou 4 gols por culpa única e exclusiva dele, né? Que foi o Luan Poli. Luan Poli, sim, não era o Gabriel. Né? O Gabriel levou um frango contra o Fortaleza lá, beleza. Mas se você for ver frango, aquele foi o único. Né? E daí um sistema defensivo completamente questionável, que sofreu 3 gols, praticamente metade dos jogos do campeonato todo, né? Então, pô... Mas ele chama gol, Dalk. Eu vou te contrariar. E a opinião de grande parte da torcida coxa é essa. Ele chama gol. Tem vários gols que o Gabriel tomou que poderiam ter sido evitados. Vários, diversos. Podemos até pegar pra nossa retrospectiva de final de ano. No jogo, como é que o Gabriel é culpado, gente? É lógico que ele vai tomar os gols. Os caras criam 30 oportunidades. Mas é nessa hora que um time que tem um goleiro bom faz a diferença. Não faz a diferença, TT, me desculpa. O cara pode fazer 1, 2, 3 milagres por jogo, só que vem 30 bolas em cima dele, como é que ele vai defender todas? Ele vai a verdade assim, a defesa do Coritiba. Olha o tanto que jogou o Gabriel no passado. O problema é a defesa, né? Nesse ano não repetiu as boas atuações. Porque a defesa do ano passado era melhor. A defesa foi. Porque o time era melhor, o time era mais compacto, o time jogou mais, o time se salvou do rebaixamento. Na verdade, esse assim, ano nenhum setor do Coritiba funcionou esse ano. No Brasileirão, no Campeonato Paranaense. Quando teve boas atuações, né? Que foi contra o Galo, contra o Atlético Paranaense no Clássico, parece que todos estavam na mesma vibe, né? Todo mundo tinha conseguido demonstrar um futebol diferente, né? Matheus Bianchi, o próprio William Farias, né? Que fez a diferença. E depois, 2 rodadas depois, tudo desandou de novo, né? Então, cara, o Bianchi não consegue jogar em casa. São momentos, né? O Bianchi não consegue jogar em casa. O Bianchi só joga bem fora de casa, já percebeu? Sim. Ele jogou quantos jogos bem em casa? Contra o Fluminense. E teve uma... Contra o Fluminense, o time inteiro jogou bem, ele teve uma boa partida na marcação contra o Atlético, né? Que ele anulou o Fernandinho, beleza. Agora, fora de casa, o Bianchi é muito diferente, porque o Bianchi vai lá e faz gol contra o Galo. Aí, o Bianchi no outro jogo contra o Cuiabá, não pega na bola, não joga nada, erra tudo. Exatamente. Contra o Inter, vai lá, faz gol, joga bem. Volta pra cá pra jogar contra, sei lá, não sei se foi contra o Grêmio... Foi contra o Grêmio. Nada. Era o Grêmio. Aí ele vai lá e faz um gol aleatório, né? Um negócio que inesperado, de fora da área, que... Não, contra o Galo ele meteu um golaço e meteu uma no travessão.